Olá, pessoal, tudo bem? Bom, devido àquele problema que a gente teve na sexta-feira, tá? Para que vocês não possam ficar prejudicados, eu vou estar aqui gravando, tá? O que a gente ia conversar na sexta-feira passada. Então, eu tô gravando aqui essa aula para vocês. Graças a Deus, eu já tô melhor da alergia, aquele vermelhidão já passou. Bom, então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre política ambiental e responsabilidade social. Bom, eu vou então passar aqui os slides, tá? Então, olha só, na nossa última aula, nós falamos muito sobre políticas públicas e a questão de como essas políticas públicas elas podem ajudar a melhorar a questão do meio ambiente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a política ambiental que nós temos aqui no Brasil, que está tudo atrelado à questão das políticas públicas. Mas para isso, pessoal, eu quero relembrar com vocês um pouquinho sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Então, se vocês ouvirem falar em ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, é a mesma coisa. E é um conceito que eu já vim passando para vocês, né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável nada mais é do que a capacidade que a gente tem de atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades. É aquilo que eu sempre falei para vocês, é a gente conseguir utilizar os recursos naturais do meio ambiente sem que esses recursos se esgotem, né? A gente pode, eu até falo, né? É uma coisa que toda a minha aula eu repito, né? Seria uma hipocrisia eu chegar aqui para vocês e falar que a gente não pode retirar nada do meio ambiente. Na verdade, a gente retira, a gente tem a necessidade de retirar do meio ambiente, mas retirar os recursos de maneira com que as próximas gerações sejam capazes de também poder retirar, tá? Isso que é o desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que ter crescimento, mas esse crescimento ele não pode ser um crescimento desenfreado, tem que ser um crescimento com desenvolvimento. E aqui eu trago para vocês uma definição bem interessante, né? Sustentabilidade é a capacidade de continuidade ao longo prazo. Então, eu preciso pensar em um crescimento sustentável, onde eu consiga estar sempre crescendo, não um crescimento igual a gente vivencia hoje, né? Que a gente vai retirando todos os recursos, cresce e de repente esse recurso esgota, né? E uma outra coisa que eu falo, se as pessoas entendessem, né, que a gente consegue lucrar e crescer muito mais quando se protege e se conserva, né? A gente perceberia o quão lucrativo é a questão da preservação e da conservação, né? E faço aqui agora um parênteses, né? Faço aqui agora com vocês um parênteses, porque nesse momento que eu gravo essa aula, né, a gente está vivenciando toda uma questão, né? E eu gosto de enfatizar toda a aula, a gente está vivendo toda uma questão de desmonte, né, da política ambiental, de desmonte das políticas públicas, né? E aí a gente viu, né, vocês devem estar acompanhando na mídia o assassinato, né, do Bruno e Dom Phillips, né, que são pessoas assim que trabalhavam para o desenvolvimento sustentável e trabalhavam para a conservação do meio ambiente. Então, faço aqui esse parênteses e essa ressalva para a gente pensar tudo aquilo que a gente discute em sala de aula e trazer para aquilo que a gente está vivenciando hoje, tudo bem? Então, uma vez visto esse conceito de desenvolvimento sustentável, nós vamos falar então de política ambiental. O que é a política ambiental, né? Por que é importante que os países tenham políticas ambientais? A política ambiental, pessoal, nada mais é do que o conjunto de metas e instrumentos que visam a reduzir os impactos negativos da ação antrópica. A ação antrópica é a ação do homem, né? São aquelas resultantes da ação humana sobre o meio ambiente. Então, eu preciso ter metas e instrumentos que reduza a ação do homem no ambiente.
Porque se eu não tiver metas e instrumentos, se eu não tiver leis para tentar conter tudo isso, né? O que a gente vai ter? Uma degradação. A gente já com leis, né, pessoal? A gente já com políticas ambientais, a gente já consegue ver todo o estrago que está sendo feito e que vem sendo feito ao longo dos anos. Imagina se não existisse essas políticas ambientais. Então, assim, qual que é a importância de uma política ambiental? A política ambiental, ela é necessária para induzir ou forçar agentes econômicos a adotarem posturas e procedimentos menos agressivos ao meio ambiente, ou seja, reduzir a quantidade de poluentes lançados no ambiente e minimizar a depleção dos recursos naturais. Então é importante ter essa política, tá? Para reduzir, para minimizar, né, os danos que a gente vem causando ao meio ambiente, tá? Então a gente tem o seguinte, nós temos, olha como que, e aí isso vem muito de encontro com aquele vídeo que eu postei para vocês assistirem, a história das coisas, né? Então, nós temos os recursos ambientais, nós temos os recursos naturais, e qualquer forma, qualquer interferência que eu faça nesse recurso natural vai gerar um impacto ambiental, certo? Né? Isso é nítido. Qualquer interferência que eu faça ao meio ambiente, eu tenho um impacto ambiental. Esse impacto ambiental, ele pode ser reduzido, certo? Seria novamente hipotético eu falar que eu conseguiria zerar. Olha, zero impacto ambiental. Não, mas eu posso reduzir. Então, aí que vem a importância da política ambiental, de tentar reduzir esses impactos ambientais. E para que a gente utiliza os recursos naturais? Dos recursos naturais são retirados matérias-primas, dos recursos naturais a gente retira energia, matéria-prima e energia vai ser utilizado para a produção. Dessa produção, eu tenho um produto final. Durante o processo de produção, são produzidos rejeitos ou resíduos, que também pode impactar o ambiente. E olha só, uma vez utilizado esse produto final, muitas vezes depois de um tempo, pode ser um bem mais durável, né, ou um bem não durável, mas de qualquer forma, esse produto final, depois de um tempo, também tem o seu destino para o lixo. Então, essa daqui, pessoal, essa figura, ela nos mostra muito bem como que é o ciclo da utilização, né? Então, tá vendo que tudo vai gerar impacto, né? Quando eu retiro o recurso, gera impacto, mas também o próprio produto final gera impacto. Então, de todas as formas, eu estou impactando o meio ambiente. A política ambiental, ela vem com o quê? A política ambiental, ela vem como uma forma de tentar amenizar isso. E aí aqui eu trouxe esse textinho aqui que eu quero ler para vocês, que tem muito a ver a questão dos gastos, porque muitas vezes a gente novamente cai naquela, né, que eu falei, muitas vezes a gente gastaria muito menos, tá? A gente gastaria muito menos com medidas de prevenção do que você já ter aquele problema. E aqui eu trago uma tabela muito interessante que mostra gastos com saúde devido à poluição atmosférica e hídrica no Brasil. Então, olha só, a poluição do ar, então eu vou ler aqui para vocês para a gente perceber o tanto que é gasto com poluição atmosférica e a poluição das águas no Brasil. E como que, se você tivesse políticas, né? Aí entra políticas públicas, aí entra políticas ambientais, né? Órgãos ambientais agindo de fato, esse dinheiro poderia ser melhor empregado para prevenção. Então, olha só. A poluição do ar é um dos grandes problemas atuais dos centros urbanos e industriais, devido ao rápido processo de urbanização e industrialização no Brasil. A excessiva concentração de poluentes no ar causa graves problemas para a saúde humana, sendo a principal responsável por doenças respiratórias, como bronquite, bronquiolite aguda, gripe, alergias, bronquites crônicas, enfisema, asma e bronquictasia, entre outras. As crianças e os idosos são as principais vítimas. Tal como o ar, a água é um dos recursos naturais mais usados pelo homem, seja
para dessedentação humana, matar a sede dos homens, dos animais, irrigação, geração de energia, insumo industrial, higiene pessoal, transporte, lazer e outros usos. A poluição hídrica é prejudicial à saúde humana, gerando várias doenças como cólera, infecções gastrointestinais, febre tifoide, poliomielite, amebíase, esquistossomose e xilose. Agora vem os números, olha só. Segundo estudo realizado pelo IPEA Rio de Janeiro, os gastos médicos realizados pelo antigo sistema INAMPS associados à poluição hídrica doméstica no Brasil, em 1989, foi de 40,2 milhões. E os gastos hospitalares na cidade de São Paulo com doenças causadas por poluição atmosférica para o mesmo ano foi de 785 mil. Os custos médios de saúde per capita associados à poluição hídrica foram de 2,97 e 0,84 dólares quando associados à poluição atmosférica. É importante lembrar que esses gastos são com tratamento de doenças, sem contar as perdas econômicas que ocorrem devido à morbidade e à mortalidade causada pela população. Ou seja, pessoas doentes perdem dias de trabalho e a produtividade cai além da produção que foi sacrificada devido ao uso de trabalhadores e da mão de obra futura. Esses dados são de 1989 e como a poluição ela é cumulativa, pode-se perceber a importância da política ambiental, tanto para a conservação do meio ambiente, quanto para a redução dos custos de saúde com doenças causadas com a poluição. Então, olha só, pessoal, são dados aqui mostrando quanto foi gasto, né? Imagina, né, se a gente tivesse um levantamento desses gastos atualmente, seria muito mais, porque como a gente viu, a poluição, ela é cumulativa, né? Ela vai se acumulando. Então, olha só, o tanto que é gasto com cuidados médicos, tá? Para cuidar de pessoas que estão com essas doenças. E aí tem aquela questão, as pessoas doentes, elas também ficam afastadas do trabalho e deixam de produzir. Então isso é muito sério, tá? Então por isso que mexer com a questão da prevenção e daí a importância das políticas ambientais é fundamental. Aqui, olha só, nós temos um quadro mostrando aqui, de forma geral, quais são as indústrias com maior potencial de emissão de poluentes, tá? Isso não é só aqui no Brasil, não, são de forma geral. Então, poluentes de água, carga orgânica, né, que é metalurgia, papel, gráfica, químicos e não petroquímicos, siderúrgica, refino de petróleo, petroquímica, refino de petróleo, ó, são os tipos de indústrias que mais poluem as águas. E as indústrias que mais poluem os ares também, entraria aqui a siderúrgica, químicos diversos, refino de petróleo, aqui ó, refino de petróleo e petroquímica, siderúrgica, né? A produção de óleos vegetais e gorduras para alimentação, minerais não metálicos. São as indústrias que têm o maior potencial de emissão de poluentes, tá? Bom, devo destacar aqui, ainda dentro dessas principais indústrias, eu tenho que destacar aqui para vocês um outro setor, que é a agricultura, tá? A agricultura, ela também é uma atividade poluidora, né? Ela é uma atividade poluidora por quê? Porque ela é uma atividade poluidora quando ela utiliza fertilizantes químicos, herbicidas, pesticidas. Os impactos do uso dessas substâncias não somente recaem sobre o próprio meio ambiente, mas também como pela própria saúde do trabalhador. Então, olha só, os impactos do uso dessas substâncias recaem sobre os trabalhadores rurais, com o surgimento de doenças como câncer, sobre o meio ambiente, com a contaminação de solos, corpos d'água e ainda sobre os próprios consumidores que se alimentam de produtos contaminados. Então, a agricultura, sim, também, ela acaba entrando nesse papel, sem esquecer daquilo que a gente discutiu também, que eu até mostrei para vocês a aula passada, que um dos principais gastos que a gente tem com água no nosso país, né, é na irrigação. Então, daí, se repensar também os modelos o tipo de agronegócio que a gente vem desenvolvendo. Hoje em dia, a gente tem outras formas, como a agroecologia, por exemplo, que é muito, não sei se vocês já ouviram falar, a agroecologia, ela tenta aproximar
né, a natureza da estrutura agrícola. Então, eu não preciso desmatar para fazer a criação de um determinado tipo. Eu não preciso desmatar para fazer, por exemplo, uma plantação de uma monocultura de cana. Eu posso associar a preservação com a proteção do meio ambiente. Eu vou, depois que a gente finalizar essa aula, eu vou disponibilizar para vocês um videozinho de uma senhora chamada Diana Primavesi. Ela morreu, acho que foi há uns 3 anos atrás, e ela, se eu não me engano, ela é da Europa, agora não vou lembrar de qual país. E ela morou muito tempo aqui no Brasil, ela foi uma das pioneiras em desenvolver a agroecologia. E ela fala muito dessa questão do cuidado com a terra, com a natureza. Então eu vou deixar disponível para vocês assistirem, que eu tenho certeza. É um videozinho, pessoal, curtinho, de 5 minutinhos, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, voltando aqui à questão, mostrando, né, que as políticas ambientais, elas vêm como uma forma de proteção mesmo para o meio ambiente, né? Contra, né, todas essas indústrias poluidoras que a gente tem. Bom, então eu vi o que é a política ambiental, que é esse conjunto de metas, de instrumentos. Eu vi então a importância, porque com a política ambiental eu consigo, de alguma forma, prevenir, né? Eu consigo diminuir os custos, né, com as medidas preventivas, igual a gente estava comentando aqui. Agora, como que eu faço isso, né? Que instrumentos a política ambiental ela pode utilizar, né? Que instrumentos a política ambiental ela pode utilizar para que ela consiga colocar isso, né, em prática. Então, olha só, os instrumentos de política ambiental, né, qual que é a função desses instrumentos? Tem a função de internalizar o custo externo ambiental e eles podem ser divididos em 3 grupos. Então, eu posso ter basicamente 3 tipos de instrumentos que eu posso utilizar dentro da política ambiental, que é instrumento de comando e controle, que seria uma regulação mais direta, instrumentos econômicos, que seriam instrumentos voltados para o mercado, e instrumentos de comunicação. Vamos tentar entender. Aqui eu tenho um quadro mostrando a tipologia e os instrumentos que a gente pode ter da política ambiental agindo ali. Comando e controle. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso ter políticas ambientais que façam o controle ou proibição da venda de um determinado produto, controle de processo, proibição ou restrição de atividades, especificações tecnológicas, controle do uso de recursos naturais e criar padrões de poluição para fontes específicas. Então, eu crio normas que eu vou controlar e comandar o que pode ou não ser feito. Existem os instrumentos econômicos, que aí entraria o quê? Taxas e tarifas, subsídios, certificados de emissão transacionáveis, sistemas de devolução de depósitos, né? Que seriam os instrumentos econômicos dentro da política ambiental. E ainda eu tenho os chamados instrumentos de comunicação, fornecimento de informação, acordo, criação de redes, sistema de gestão ambiental, marketing ambiental, selos ambientais, né? Que está associado com isso. Então, eu posso ter, por exemplo, uma empresa que desenvolva um selo ambiental. Então, aquela empresa, a gente sabe que ela tem aquele selo ambiental e que ela desenvolve, por exemplo, que ela tem esse selo ambiental e que ela desenvolve programas ou projetos na própria empresa de redução de impactos ambientais, dentre outros, né? Então, isso pode ser um instrumento de comunicação, é um instrumento que a política ambiental pode estar agindo. Tá? Aqui nos instrumentos econômicos, taxas e tarifas entrariam as multas. Então, quando eu crio sistemas de cobranças de multas, é uma forma de eu ter um instrumento de política ambiental, de estar fiscalizando que aquilo está sendo feito. Tá? Então, esses são os 3 principais tipos de instrumentos: comando e controle, instrumentos econômicos e instrumentos de comunicação. Bom, uma vez entendido o que é a política ambiental, a importância e quais são esses instrumentos,
a gente agora vai dar um pouquinho de ênfase para a política ambiental no Brasil. Então, a gente vai focar aqui um pouquinho mais sobre a política ambiental brasileira. E aqui, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês um histórico da política ambiental brasileira, porque toda vez que eu falo em leis ambientais, políticas públicas, tudo isso é muito novo, tá? Quando eu falo novo, pessoal, em termos de leis, em termos de ciência, 40, 50 anos, 30 anos é novo. Olha só, para vocês terem uma ideia, o histórico da política ambiental brasileira. Até a década de 1970, não existia um órgão especificamente voltado ao controle ambiental. Então, a gente não tinha um órgão específico que controlasse as questões ambientais no Brasil. E aí o que acontecia? As legislações existentes tratavam apenas da exploração de alguns recursos naturais por meio de medidas isoladas. Então não tinha um órgão central que controlava tudo. Eu tinha uma legislação aqui, outra ali. Uma legislação que toma conta da água, uma outra legislação que toma conta, por exemplo, das florestas e assim por diante. Mas eram sempre feitas de maneira, assim, eram sempre medidas isoladas, tá? Para vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás, pessoal, as leis, né, que regiam a nossa política ambiental, elas eram leis muito antigas. Então, olha só, a gente tinha o Código Florestal de 1974, que tratava da questão das matas nativas, e aí ela só foi reformulada em 1965, e aí recentemente ela teve algumas outras modificações. Mas olha só, são leis muito antigas. A gente tinha, até a década de 70, Código de Águas de 1934, que estabelecia normas de uso dos recursos hídricos com especial atenção ao seu aproveitamento hidroelétrico. Olha só, pessoal, de 1934. Comissão, e aí aqui mostrando, né, que a gente tinha aquelas políticas mais isoladas. Comissão Executiva da Defesa da Borracha, de 1947, que era uma lei que estabelecia medidas que visavam assistência econômica da borracha natural, e que aí depois ela foi mudada em 1967. Tinha a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, né, que é de 1962, vinculada ao Ministério da Agricultura, né. Então, aqui, assim, são uns exemplos de leis muito antigas que perduravam até a década de 70, né. Eu não tinha uma política ambiental nacional fortificada até a década de 70. Olha só, pessoal, apenas em 1981 que uma lei número 6.938 estabeleceu os objetivos, as ações e os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, somente a partir de 41 anos, 41 anos atrás, como eu falei para vocês, é muito pouco tempo. Então, só 41 anos atrás que a gente teve o quê? A Política Nacional do Meio Ambiente sendo criada, né? E qual que é o objetivo, né, da criação dessa Política Nacional do Meio Ambiente? Cujos objetivos não eram apenas a preservação, mas sim melhoria e recuperação da qualidade ambiental, mas o compromisso de assegurar as condições para o desenvolvimento socioeconômico dos interesses da segurança nacional, da proteção e da dignidade da vida humana, atendendo aos princípios já previstos na Constituição e definindo outros que asseguram a tutela jurídica do meio ambiente. Então, uma vez que em 1988 foi institucionado a Política Nacional do Meio Ambiente, a gente teve um avanço muito grande, tá? Por quê? Porque várias novas leis foram reformuladas, novas leis foram criadas. Aqui só para vocês terem uma ideia, exemplos da legislação ambiental brasileira que a gente tem hoje. A gente tem legislação sobre licenciamento, de 1999. Nós temos a legislação sobre a poluição e o uso das águas. Então, aquela lei antiga que a gente tinha de 1934, né? Vou até voltar aqui para vocês verem aqui, né? Lembra? O Código das Águas de 1934, uma vez que foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, várias coisas foram pensadas para se reformular essas leis. E aí, em 1997,
a gente tem instituído a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A gente tem aqui, ó, em 2010, sendo criada uma legislação totalmente voltada para a poluição do solo, para os resíduos sólidos. Então, em 2010, a gente tem criada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A gente ainda tem uma alteração, né, do Código Florestal. Então, aquele Código Florestal que a gente tinha de 34, reformulado em 65, agora a gente já tem outras reformulações, né? Ele foi substituído em 2012 pela nova Lei Florestal, né? Aqui, pessoal, existem algumas ressalvas aqui, porque quando houve a modificação, né, desse Código Florestal, que, como eu falei para vocês, o Brasil, em termos de legislação, ele tem uma legislação muito boa, tá? Então, o Brasil é um país, assim, em termos de legislação, ele tem leis ótimas para serem aplicadas. Só que é aquilo que a gente fala, né? Falta o que nós chamamos de fiscalização, né? Então, quando houve essa modificação do Código Florestal de 65 para 2012, houve uma modificação que não foi tão legal assim. Eles alteraram as métricas das áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, né? Que eram instrumentos do antigo código. O que isso quer dizer? Eles reduziram os requisitos mínimos de conservação de florestas em áreas privadas, tá? A fim de maximizar a área disponível para o cultivo. Então, se eu sou dono de uma determinada fazenda, eu tenho que ter um mínimo de 20% dessa minha área de proteção, que a gente chamava de reserva legal, tá? Então, eu não posso desmatar esse mínimo aí, essa questão da reserva legal. Com essa nova lei, o que eles fizeram? Com essa nova lei, eles diminuíram a quantidade mínima para aumentar a área de cultivo. Então, assim, quis destacar isso porque houve mudanças muito importantes, né? Houve melhoras muito importantes, mas também, quando você mexe na lei, você pode mexer de forma a impactar também de maneira negativa, tá? Bom, então, uma vez que foi então instituído os princípios da política, uma vez que foi instituída essa Política Nacional do Meio Ambiente, quais são os princípios dessa política que a gente tem desde 81 atuando fortemente aqui no Brasil? Lembrando que em 81 houve a introdução dessa política, em 88 a Constituição, que aí teve a ingressão, né, que eles incluíram ali a educação ambiental como fazendo parte dessa Constituição. Então, quais são os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente? Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como bem público. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Então, tudo isso são princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas com preservação de áreas representativas. O que mais que a gente tem? Controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação e a educação ambiental formal e informal, em todos os níveis do ensino e a coletividade. Então, todos esses são os princípios trazidos pela introdução aqui no Brasil dessa política nacional. E isso tem tudo a ver, né? A gente está vendo essa política nacional sendo colocada e isso tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente discutiu sobre as políticas públicas, tá? Então, nós temos aqui, olha só, a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Agindo no saneamento básico, nas mudanças climáticas, nos recursos hídricos, nos resíduos sólidos, na agricultura, na energia nacional, na política urbana, na educação ambiental e na biodiversidade. E aí, como os principais instrumentos que a gente tem, que faz parte dessa política nacional do meio ambiente,
e que tem a ver com um pouquinho de legislação que eu falei para vocês, é essa pirâmide aqui, é a criação daqueles diferentes órgãos que eu já apresentei para vocês. Então, até a década de 70 não existia nada disso. A partir de 1981, a gente tem essa hierarquia e a criação desses órgãos. Então, a gente tem aqui nessa pirâmide o Conselho do Governo, né? Que está ali, que seria a ordem maior, função, assessorar o presidente da República na formação dessa política nacional. E quais são as diretrizes governamentais para o meio ambiente? Depois a gente tem o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem como função assessorar, estudar e propor ao Conselho do Governo as diretrizes de políticas ambientais. Depois a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, que planeja, coordena, supervisiona e controla como órgão federal a política nacional do meio ambiente e as diretrizes governamentais. Aí nós temos o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão fiscalizador. Eles executam, então é eles que fazem com que a política nacional seja colocada no papel, é eles que fazem que a política nacional seja executada. Então executa e faz executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Aí nós temos os órgãos estaduais, que eu já expliquei para vocês, que entraria aqui as secretarias do Estado do Meio Ambiente, né, os órgãos, né, que executam programas e projetos voltados para as questões da degradação em nível estadual, e nós temos os órgãos locais, que esses órgãos locais tratariam de controle e fiscalização dessas atividades no nível municipal, que aí, por exemplo, seria a Secretaria Municipal, por exemplo, do Meio Ambiente, que cada prefeitura consiste. Então, com a Política Nacional do Meio Ambiente, a gente teve a formação dessa pirâmide, a criação desses órgãos, né? E que, novamente, trazendo para a realidade, trazendo aqui para a realidade que a gente está vivenciando, o que a gente percebe é um desmonte de toda essa hierarquia, né? E aí, quando você faz esse desmonte, você dá voz para quem está errado. E aí, novamente, a gente cai aqui naquela questão a gente cai aqui naquela questão do que a gente está vivenciando, que culminou com, né, com a morte, né, do indigenista, o Bruno, e do jornalista Dom Phillips. Tudo bem? Bom, e para a gente finalizar essa parte, para a gente refletir, tá? Eu até vou deixar aqui depois, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou disponibilizar aqui para vocês esse materialzinho, depois vocês entrem aqui, né, nesse linkzinho, né, saiba mais, para refletir. Você ouve falar em Nottingham, lembra de Robin Hood? Então, aí é para quem assistiu Robin Hood, né, que era o que roubava dos ricos para dar para os pobres, né? Então, assim, acontece que essa cidade inglesa é palco de cenário de uma ficção científica. É uma das 6 cidades escolhidas para serem Smart Cities na União Europeia. Então, pessoal, eles escolheram algumas cidades da Europa para criar o que a gente chama de Smart Cities, que são cidades espertas, tá? Que são cidades inteligentes. Então, depois vocês entrem aqui nessa reportagem para vocês perceberem. O que é essas Smart Cities que existe? Lá, compra-se passagem de ônibus pelo celular. A maioria dos veículos é compartilhado e elétrico, com infraestrutura de recarregamento espalhada por toda a cidade. Os edifícios têm isolamento térmico e são mais sustentáveis, compartilham água e ar quente e frio, bem como informações de como cada morador regula a temperatura do apartamento. Isso permite o gerenciamento comum inteligente de temperatura e energia das centrais de resfriamento e aquecimento. Então, eles criaram cidades modelos, cidades Smart Cities, para eles poderem estudar essas inovações. Então, depois entrem aqui, mostrando assim, qual que é a ideia por detrás, qual que é a ideia por detrás de... Opa, deixa eu voltar aqui. Qual que é a ideia por detrás de tudo isso, né? A ideia por detrás de tudo isso é a gente perceber, né, que a gente pode conseguir
viver de maneira sustentável. Tudo bem? Bom, então era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, tá? Essa parte de responsabilidade ambiental eu vou comentar com vocês na nossa próxima aula, porque como é uma aula gravada, se a gente ficar aqui mais de uma hora falando, eu acredito que fica meio cansativo. Então, muito obrigada, né? Espero que vocês assistam e tenham gostado. E aí, qualquer dúvida, a gente tira nas próximas aulas.